Bem-vindos a mais um vídeo. Finalizei alguns bons livros em fevereiro, no mês que se encerrou. Vocês vão observar provavelmente uma tendência nas próximas semanas, nos próximos vídeos por aqui, que eu tenho lido livros pequenos e mais tranquilos de ler, porque eu estou lendo Guerra e Paz do Tolstói no momento. É um livro denso, é um livro grande, bem grande, e especialmente é um livro que tem me fisgado muito. Então eu não estou intercalando ele com outros grandes clássicos, tenho lido alguns livros contemporâneos, tenho finalizado algumas leituras aqui mais leves, então eu vou compartilhar nesse vídeo com vocês tudo que eu finalizei no mês de fevereiro. Bom, eu terminei a leitura de Mansfield Park, da Jane Austen, mais um livro da Austen lido aqui na sequência, né? Eu já comentei algumas vezes com vocês que no Clube Ethos, que é o clube que eu tenho com a Lari, a gente tem lido os livros da Jane na ordem de publicação. Então a gente começou com Razão e Sensibilidade, depois fez a leitura de Orgulho e Preconceito e agora lemos Mansfield Park. Esse mês vai ter a nossa reunião, inclusive. E esse aqui foi um livro que eu gostei muito de ter lido. Eu sei que várias pessoas criticam porque os personagens não são muito cativantes, a história não é assim muito agitada, é bem diferente de Orgulho e Preconceito. É um livro até mais maduro do ponto de vista de escrita da Jane Austen, mas os personagens, nossa, em Orgulho e Preconceito são muito mais cativantes, muito melhores, assim. Em questão da gente gostar do personagem mesmo, porque eu achei os personagens aqui de Mansfield muito bem desenvolvidos por parte da Jane Austen. Então eu gostei muito desse livro, ele não se tornou um dos preferidos e não desbancou Orgulho e Preconceito, mas de fato é uma leitura muito válida e eu tenho gostado bastante de seguir essas leituras da Jane. O próximo acredito que seja Emma, que é um dos que eu estou mais ansiosa para ler, então vale muito a pena ler esse livro aqui. Apesar de ser lento, apesar desses personagens, eu devorei o livro porque eu achei muito bem escrito e a história é bem interessante, apesar desses aspectos também. Outro livro que eu finalizei e eu fiquei muito tempo lendo esse livro aqui foi a autobiografia do Stefan Zweig. Esse livro aqui estava no projeto de leitura de livros de não ficção que eu tenho aqui na área de membros, então tem uma faixa onde eu comento livros de não ficção especificamente, que eu vou escolhendo. E esses livros eu leio bem devagar, assim, com metas bem tranquilas mesmo. Eu acho que eu fiquei uns 3 meses lendo esse livro, ele não é muito grande, mas foi uma leitura muito boa. E eu fiz praticamente um vídeo a cada 2 capítulos, então tem bastante coisa comentando esse livro aqui na área de membros. Mas essa biografia é uma biografia bastante melancólica. O Stefan Zweig tem uma escrita maravilhosa, fluida, e ele traz coisas aqui para pensar, traz aspectos políticos, traz aspectos da própria escrita, e eu gostei muito de saber sobre a escrita dele, fiquei com muito mais vontade de ler outros livros dele, mas de fato é um livro bastante melancólico, porque aqui a gente tem um homem do século XX vivendo todas as mazelas e sofrendo as consequências das piores coisas do século XX, e especialmente um homem que perde a sua pátria. Então é muito interessante ver aqui o contraste que ele faz da Viena, do Império Austríaco, do Império Austro-Húngaro, que foi onde ele nasceu, foi onde ele cresceu, né, enquanto jovem, enquanto adolescente, e depois como ele vai perdendo a pátria, como ele visita outros países, ele viaja para outros países, ele acaba morrendo até aqui no Brasil mesmo, ele vê muita esperança nos países da América do Sul quando visita aqui, mas a perda da pátria, esse aspecto de um expatriado, esse aspecto de uma pessoa que se torna exilada, né, que, enfim, perde a própria pátria, é algo que me chama muita atenção. E aqui nós temos muito bem desenvolvido pelo Stefan Zweig, que tem uma escrita maravilhosa, recomendo muito. Se você não leu nada do Zweig, vale a pena procurar aquilo que te dá mais interesse, né? Ele tem biografias, ele tem contos, ele tem essa autobiografia também, enfim, é um autor sensacional que escreve muitíssimo bem. Outro livro finalizado em fevereiro, finalmente, né, porque essa foi uma dívida que eu paguei para Lari Virtuoso, que foi Mademoiselle Chanel e o Cheiro do Amor, da Michelle Marly, eu acho que é assim que fala. E aqui a gente tem a história do perfume Chanel número 5, provavelmente um dos perfumes mais famosos da história, e que tem uma história também relacionada aos Romanov, à queda dos Romanov, que eu não fazia a mínima ideia, achei muito interessante. Esse livro é escrito como se fosse um romance mesmo, então ele é muito gostoso de ler, muito fluido, eu pegava para ler antes de dormir,
Isso acabava me deixando muito mais curiosa e fazia eu ler mais páginas do que eu estava planejada para ler. Mas enfim, é uma leitura muito válida se você gosta de moda, de história, se gosta dessas histórias relacionadas assim, vale a pena dar uma chance para esse livro porque ele é muito interessante. Basicamente, a Chanel perdeu o grande amor da vida dela, que era o seu amante ali, e ela tinha planejado com ele fazer um perfume que seria dado para as suas melhores clientes, ou seja, o Chanel número 5 nem seria comercializado, e ela vai acabar cismando com o perfume de uma das princesas Romanov. Muitos russos fugiram para a França por conta da Revolução, né? Dentre eles o próprio Stravinsky, que escreveu A Sagração da Primavera. Ele também vai virar amante da Chanel em determinado momento. Enfim, tem várias fofocas aqui nesse livro. Mas são fofocas históricas, fofocas relacionadas à história do mundo e também a esses personagens, especialmente a vida da Chanel e a vida também desses russos que estavam por lá. É bem interessante, muito bem escrito. Também é um ótimo livro, assim, de descanso para a mente, sabe? Para você ter curiosidades, conhecer coisas que você não esperava, mas também não ficar fritando o cérebro com uma leitura mais complicada. Fica aqui a recomendação também. Outra dívida que eu paguei no mês de fevereiro foi esse livrinho aqui, O Leitor, do Bernhard Schlink. Esse aqui foi um presente da Jamile, ela me deu de presente esse livro faz um tempinho. Fiquei para ler, ainda não tinha lido. Enfim, li e ainda fiz resenha, então acho que tá salva aí essa dívida. E esse livro aqui me surpreendeu pela sua profundidade, porque é um livro contemporâneo, é de 1995, e ele trata sobre as consequências para as próximas gerações em relação ao que aconteceu no Estado alemão do início do século XX, ali dos anos 30, 40, enfim, vocês já sabem do que eu estou falando. E aqui a gente também tem uma história de abuso, né, porque a gente está falando de uma mulher de 36 anos com um menino de 15, então, por favor, não digam que existe uma história de amor nesse livro, porque não é isso que é, assim como não é uma história de amor que a gente tem em Lolita. Mas a profundidade dos personagens, dos aspectos psicológicos e dessa questão histórica também foram pontos positivos e que me chamaram bastante a atenção nesse livro. Tem resenha completa, caso vocês queiram assistir. Tem também o filme bem famoso desse livro aqui, né, uma adaptação famosa. Bom livro, mas tem aspectos bem perturbadores que eu comentei com mais profundidade lá na minha resenha. Mais um livro curto, profundo e que me pegou assim de jeito. Eu fiquei apaixonada pela escrita do escritor. Estou falando aqui de Homem Comum, do Philip Roth. Esse aqui foi o primeiro livro dele, é Philip Roth, eu acho, mas enfim. É o primeiro livro dele que eu leio, também foi um presente. Esse aqui foi um presente do Rafael, que é membro aqui do canal. Esse livro aqui me surpreendeu muito e eu não consegui largar ele a partir do momento que eu comecei a ler. Basicamente, a gente tem aqui um personagem que já faleceu. Então, começa o livro com o velório dele. E aí a gente vai conhecendo a vida dele, de acordo com a leitura, vai sabendo do que aconteceu com ele. Ele teve 3 esposas, ele teve uma vida medíocre, uma vida comum, como eu já diria aqui o título. Mas o autor consegue trazer aqui pra gente reflexões sobre a vida e sobre essa mediocridade, sobre o fato de que nós não controlamos a nossa vida, nós não controlamos o estado das coisas, e ele traz muitos aspectos médicos também, porque esse personagem aqui, ele tem várias doenças com o decorrer da vida, e como a gente não pode esperar as coisas acontecerem, porque a vida, como eu disse, está fora do nosso controle. Ele também tem um irmão que é mais velho que ele, mas é muito mais saudável e não teve nenhuma doença assim grande na vida. Então ele tem um aspecto de inveja também. Ele tem um problema de relacionamento com as mulheres da vida dele, enfim. É um livro muito interessante. Me lembra um pouco a ideia de A Morte de Ivan Ilitch, mas aquele aspecto ultra religioso que o Tolstói coloca nos seus livros, o Roth não coloca nos seus livros. Enfim, é um livro muito bom. Eu realmente me surpreendi muito com ele, com a profundidade dele, com a escrita dele, assim. Já quero ler todos os outros livros desse escritor, com certeza. E por fim, o último livro finalizado também já tem resenha aqui no canal, que foi Relatos de um Gato Viajante, da Hiro Arikawa. Eu sempre preciso olhar para falar esse nome, porque, enfim, não temos conhecimento de japonês aqui neste canal, mas enfim, esse aqui é um livro muito gostoso de ler. Foi a leitura que eu escolhi para ler no carnaval, no feriado, e eu acabei lendo antes mesmo de começar exatamente o feriado.
mas é um livro maravilhoso para aquilo que ele se propõe, que é essa coisa da literatura de cura, um livro leve, um livro suave, que você não vai ter grandes dificuldades, vai ser uma leitura bem fluida, então eu li super rápido mesmo. E para mim que queria algo para relaxar, foi perfeito. Como vocês puderam ver, eu falei que ia ter esse padrão, né, de livros mais curtos, que são bons, são reflexivos, são às vezes contemporâneos mesmo, mas que não são grandes histórias, né? Vários deles estão aqui nessa pilha, inclusive fica a recomendação. Se você estiver procurando livros nesse sentido, com certeza eu vou te indicar esses aqui. Em especial esses dois aqui, O Relato de um Gato Viajante e O Homem Comum, que são esses mais, assim, são histórias mais palpáveis, porque são relatos mais contemporâneos, são livros contemporâneos, livros publicados recentemente, e que tem essa pegada de livro que você não consegue parar de ler. Além, é claro, do livro da Chanel, que também é super fluido, super diferente mesmo, que você vai conhecer coisas que não fazia a mínima ideia. Enfim, várias indicações aqui no vídeo de hoje, especialmente de livros fluidos e gostosos de ler, poderia facilmente ser o título deste vídeo. É isso, essas foram as minhas leituras do mês de fevereiro, espero que vocês tenham gostado, tenham pegado boas indicações aqui. Contem aí nos comentários que livros vocês finalizaram no mês de fevereiro, pra gente pegar a indicação também. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aí sua curtida, lembrem-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.